O mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. E podemos perceber através do medo, uma emoção que com o passar do tempo, ela pode evoluir, ganhar força e virar um sentimento. Um sentimento de experiências passadas que sempre vai trazer à nossa memória, falando que não, eu não consigo, eu já tentei. Mas sabe por que sempre vai vir na sua memória essa questão do medo? Porque assim foi com Adão. Adão, a primeira emoção que se transformou num sentimento nele foi o de medo. Porque Deus, quando veio até ele se escondeu na queda do homem. E para você ver como o mundo espiritual, ele trabalha através do medo, que é uma emoção que pode ser evoluída virando um sentimento enraizado no nosso coração. O medo, ele é bom para que nós venhamos a fugir de uma situação automática que acontece quando dá um raio, a gente fica com medo, vai se proteger, ok. Mas quando esse medo evolui de situações que nós vivemos na infância para a vida adulta, nós não percebemos e ficamos paralisados, deixando de ser só uma emoção, passando a ser um sentimento enraizado dentro de nós que nos paralisa. Só que Deus, ele nos empurra para esses medos. E o título da mensagem é: Deus te prepara para seus medos. Ninguém quer, mas Deus faz assim para que nós venhamos a perceber que esses medos precisam sair. E engraçado que Deus fala para Josué ser forte e corajoso. E o que é a coragem? A coragem é a ausência de medo? Não, muito pelo contrário. É a capacidade de perseverar, de continuar perante ao medo e de confiar em Deus. Essa capacidade se chama fé, o sobrenatural de acreditar em Deus. E aqui nós vamos ver em Gênesis 3, 6 e 8 assim, na vida de Adão e Eva. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nós podemos estar vivendo esta forma com medo de tudo. O medo tende a te dar medo de dar errado, porque já tentou, não conseguiu. Sabe por que isso acontece? Da gente deixar com que o medo, que é uma emoção, se transforme em um sentimento, é porque nós podemos ter tentado várias coisas que não deu certo. E agora nós estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar do que valorizar o meu esforço. Então, você precisa valorizar o seu esforço. O esforço de ter tentado. Só que uma coisa que você não vai percebendo é que você está se fortalecendo. E quando você está se fortalecendo, como eu sempre falo, neuronalmente, você está criando uma resiliência. E quando você está perto de conseguir, porque você não pode ver no reino espiritual, então o medo fica mais intenso. As regiões celestiais do Senhor querem que você prospere. Para isso ele vai falar para Josué no capítulo 1, 6 e 9. Assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados.
Repare que ele começa falando, ser forte e corajoso. E como eu expliquei acima, ser corajoso não é ausência de medo. É perseverar, continuar com uma capacidade em fé que Deus está contigo em tudo, em todas as situações. Versículo 7. Somente, ele vai repetir, somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui está uma deixa muito importante para aqueles que querem prosperar, né? Aliás, todos nós queremos prosperar, mas tem que meditar na lei de dia e de noite para que prospere nessa terra. E no espiritual, com certeza. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar. Você crê nisso? Que mesmo que você esteja com medo de tomar a decisão de algumas situações, Deus está com você? Porque o medo, que era uma emoção, virou um sentimento. E aí vem latente à nossa mente as situações passadas, que ficaram enraizadas e ganharam forças, e sem nós percebermos, foi sendo paralisado, vivendo no loop infinito de não sair do mesmo lugar, está parado. E sempre pensando, se eu tentar, o que vão dizer de mim? Ei, você está se fortalecendo, está em uma caminhada onde que os seus músculos espirituais ganharam força. Então o medo, ele aumenta, porque as trevas não querem que você prospere ou tome um caminho do foco que Deus tem para a sua vida. Assim como eu mostrei em Adão, em Gênesis 3, 6 e 8, que Adão, a queda do homem, como diz a palavra de Deus, quando ele cai, o primeiro sentimento, a primeira emoção que veio foi o medo. Então, por isso eu iniciei falando como o reino espiritual, ele é mais real do que nós imaginamos. Porque vem sobre a nossa mente, quando nós vamos fazer alguma coisa, que tentamos e erramos, e que eu já ouvi de vários homens, como um homem de Deus que é muito conhecido nesse país, que falou que tentou abrir um comércio 14 vezes e na 15ª ou 16ª conseguiu. Olha quantas tentativas ele teve e hoje é bem sucedido financeiramente, espiritualmente e até abençoa pessoas. Mas ele não desistiu nem ficou pensando naquilo que iam falar da vida dele. E não deixou a mente dele esmorecer, não deixou a mente dele ficar cabisbaixo. Mas aqui, Adão, quando houve a queda, o que houve? Ele vai se esconder. Ele teve medo. Mas o que Deus fala para Josué? Josué, ser forte e corajoso. Mas por que Deus fala para Josué ser forte e corajoso? Você vai perceber que Josué, sem saber, Deus estava falando para ele meditar na lei de dia e de noite para fortalecer o espiritual, porque tem situações só por meio da fé. Às vezes vem uma doença, às vezes vem um desemprego, e essas são as duas coisas que mais afetam, né, a sociedade, a população. E de repente acontece daquela dificuldade. Nós vamos precisar de coragem, vamos precisar dessa coragem que é fé para enfrentar esse medo que tenta nos assolar todos os dias. E você vai percebendo que Deus vai empurrando Josué para esse medo. Aonde? Aqui, em em Josué 11, 21, fala assim: nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquis, que viviam nas montanhas
em Hebrom, de Debir e Anabe, e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nós sabemos muito bem da história de Davi, que teve que enfrentar um gigante de 3 a quase 5 metros de altura, bem alto. E imagina, eu tenho 1,78 m, já sou um pouco alto, imagina uma pessoa de acima de 3 metros. Eu vejo pessoas de 2 metros, já vejo que é bem grande, imagine. E ali, por isso que Deus estava falando com ele, ser forte e corajoso, acredita em mim. Agora, se Josué visse a situação antes, tu acha que ele iria enfrentar? Poderia ser sim ou não? A questão é aqui, o que eu estou deixando naquilo que Deus colocou, que tudo que Deus fez é bom, uma emoção, o medo, para que nós venhamos a sobreviver em situações como, de repente, pode ter um perigo iminente e ali nós automaticamente corremos daquele perigo, ok. Mas quando eu, de situações da minha infância para a vida adulta, eu deixo com que essa emoção, ela comece a virar um sentimento enraizado em toda a situação, que me faz procrastinar, que me faz retroceder, como eu vou conseguir usar a fé? Será somente uma falácia daquilo que eu não conseguirei ter uma atitude. E tudo aquilo que eu leio, que eu aprendo, que eu não pratico, será em vão. Porque eu preciso praticar aquilo que eu ouço, aquilo que entra no meu coração. Mas bloquear certas coisas que tentam paralisar a minha vida, como o medo, que é uma das principais emoções que passam a virar um sentimento enraizado em nossa vida. E não conseguimos tomar uma decisão, e ficamos procrastinando, e ficamos como uma palha seca ao léu, onde o vento leva, para lá e para cá, sem uma direção, sem o foco. Mas Deus tem foco na nossa vida, como teve na vida de Adão. Mas porém, o que aconteceu? O foco foi perdido por uma desobediência e ele simplesmente deixou com que venha a queda e se escondeu. Mas mesmo assim, Deus ele tem sempre uma forma de endireitar aquilo que está torto e fala para Josué: ei Josué, ser forte e corajoso. Então Deus fala contigo, ser forte e corajoso nessa situação. Se é uma empresa, se é algo que tem que fazer, ser forte e corajoso. Deus é contigo, Deus não te abandonou, Deus sempre esteve contigo. Agora, a parte não é ouvir mais a Deus, a parte é a atitude. É a atitude de pegar e fazer. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho que ouvir a voz de Deus, mas não toma atitude. E como vai saber? Porque às vezes interpretar a voz de Deus é uma das coisas mais difíceis da terra. Então, precisamos vencer o medo e perseverar. Que essa palavra tenha te ajudado, você tenha coragem de apertar o like, comentar e juntos iremos apregoar o Evangelho. Amém.